Olá, vamos dar continuidade ao nosso projeto de resoluções de questões de física. Vamos fazer uma questão agora de lançamento vertical. Uma questão que poderia assustar o aluno no primeiro olhar. Eu lembro bem que essa questão está lá no Halliday, é uma cópia da questão lá do Halliday. Mas, independente de onde foi, a gente tem que ficar ligado. Então vamos estudar, aprender, se dedicar, beleza? Vamos junto? Lançamento vertical, bora lá. A próxima questãozinha que a gente vai fazer diz o seguinte: o computador conectado a um estroboscópio tem sido um instrumento utilizado nas atividades práticas para o estudo de lançamento vertical para partículas nas proximidades da Terra e no vácuo. Esse mecanismo possibilitou a obtenção da fotografia de múltiplas exposições de ascensão e queda livre de uma bolinha de massa m no interior de uma câmara de vácuo. A partir dessas fotografias, é possível plotar um gráfico da altura em função do tempo. Veja o fenômeno descrito na figura, a altura em função do tempo. Beleza. Continuando. Considere que esse tempo T1 é o tempo gasto no trajeto entre os dois pontos da mesma altura. E o T2 é o tempo gasto no trajeto entre os dois pontos na mesma altura, inferior da câmera. Muito bem. A partir disso, H representa a diferença entre H2 e H1. Na posse desses dados, dentre as expressões a seguir, marque aquela que podemos utilizar para obter o valor da gravidade. Então, isso é um experimento para a gente obter o valor da gravidade. O lance é analisar essa figura e tentar entender essa figura, ok? Eu vou tentar contextualizar um pouquinho essa figura. Então, a ideia básica para a gente poder chegar no valor de G, qual dessas alternativas, é compreender isso aqui, ó. Tá, deixa eu tentar te explicar melhor, tá bom? Então, a ideia é a seguinte, aqui está o chão, é o H igual a 0. Muito bem. Aqui, entre aspas, teria um prédio. Aí uma bolinha foi lançada. A bolinha vai ora subir, ora o que? Ora descer. Muito bem. Então, eu posso dizer que daqui para cá, ela subiu e desceu. Ela subiu e desceu e levou um certo tempo T1, que ele chamou aqui, ó. T1 é um intervalo para sair da altura H1 e chegar de novo na altura H1. Então, olhando para a minha figura, esse cara aqui, ó, representa o H1, a altura 1. E esse tempo T1 é a subida mais a descida. Guarda. Aí, daqui para cá, nesse local, existe uma altura H2. E eu vou dizer que o tempo T2 é o tempo para subir, mas para descer. Ótimo. Saindo da altura H2 e chegando na altura H2 de novo. Beleza, professor. Por isso, claro, que esse tempo aqui, ó, para fazer esse movimento foi chamado de T1 e esse tempo aqui para fazer esse movimento aqui, ó, foi chamado de quem? De T2. Obviamente, T2 é maior do que T1, porque andou mais. Andou mais vai levar o quê? Mais tempo. Foi fornecido também que essa diferença de altura aqui é chamado de H. É H1 menos H2. Foi fornecido isso pra gente, hein? H é a diferença entre H2 e H1. Beleza, professor? H é a diferença entre H2 e H1. Ótimo, que ele chamou, na verdade, ΔH, beleza? Então, esse H tinha um deltazinho esquecido aqui. O ΔH é a diferença entre H2 e H1. Como é que a gente faz, professor, para calcular, então, essa gravidade a partir desses dados? Rapaz, a gente tem que pensar. Como é que pensa, hein? Vamos devagarinho, não tenha medo, não. Ó, o lance é ter o estalo. O estalo é que é a história. Como é que a gente tem estalo, professor? Como é que treina estalo? Vamos devagar, vamos devagar. Calcula somente o tempo para subir aqui, ó. Esse tempo para subir, a gente pode dizer que é a metade de T1. É verdade, metade de T1 é o tempo para subir.
Beleza. E eu vou fazer o que, professor, com essa história? Vamos com calma? Então, em T1 dividido por 2, ele só subiu essa parte vermelha. De maneira análoga, se eu pego T2 sobre 2, ele subiu essa outra parte que é a parte verde. É verdade. Muito bem. Então, eu estou querendo não analisar a subida, vamos analisar a descida? Tu lembra da formulazinha do tempo de queda? Tempo de queda é fácil, meu irmão, porque a velocidade no ponto mais alto não é zero. Então, quando tu joga na fórmula velha do sorvetão, aqui, ó, tempo de queda, qual é a formulazinha? Só para me ajudar. Tempo de queda é a raiz de 2H sobre G, é ou não é? A formulazinha de tempo de queda. É simples, essa fórmula não tem mistério não. Então, a sacada vai ser por esse caminho. Como é que eu ia saber? Ah, meu filho, é assim, viu? Vendo e aprendendo. Então, eu estou analisando que essa queda, referente a essa cor vermelha aqui, ele desceu uma determinada altura, certo? Desceu uma determinada altura aqui. Que altura é essa, professor? Ah, meu irmão, essa altura aqui, ó, é a altura X. Essa altura X, ele desceu na metade de T1. Então, eu vou dizer, esse T1, ele desceu uma altura X. Então, aqui, ó, eu apago H e boto X. Beleza, guarda. E esse verde aqui é uma altura Y que ele vai descer. E ele vai gastar um T2. T2 sobre 2, esqueci o 2. Vai ser 2Y sobre G. Verdade, professor, verdade. Tempo de queda do vermelho, tempo de queda do verde. O tempo de queda do vermelho, ele desceu X em T1 sobre 2. Aqui, ele desceu X em T1 sobre 2. O tempo de queda do verde, ele desceu um Y em quanto tempo? Em T2 sobre 2. Beleza. E aí, professor? Aí, a gente pode fazer assim. Eu vou elevar ambos os lados ao quadrado. Então, vai ficar quem? Se eu elevar ambos os lados ao quadrado, vou colocar isso do outro lado, tá? Eleva ao quadrado, ficou T1 ao quadrado sobre 4. Vou escrever isso. T1 ao quadrado sobre 4. E quando eleva ao quadrado isso aqui, vai dar 2x sobre g. Beleza, guarda. Se fizer a mesma coisa no outro, T2 ao quadrado sobre 4, 2y sobre g. Ótimo. Mas olha para a figura, a manha do gato é você sacar que esse ΔH é a subtração. Olha ali na figura, meu filho. ΔH é a subtração entre quem? Entre y e x. É ou não é? É, professor. ΔH é a subtração entre y e x. Então, pronto. Então, esse meu ΔH é y menos x. Cadê o meu y daqui? Eu sei calcular, meu filho, eu sei. Ó aqui, ó. Esse g vai multiplicando e esse 2, ó, vem para cá. E ele acaba multiplicando o 4. Então, esse sujeito chamado de y, ele é g tempo 2 ao quadrado sobre 8. E o que é o x? Mesma coisa. G T1 ao quadrado sobre 8. Isso é o ΔH. Eu posso colocar o 8 aqui, ó. Ele vai multiplicando. Então, vai ficar 8ΔH é igual a g, que multiplica T2 ao quadrado menos T1 ao quadrado. Quem é o G? Ah, professor, acabei de achar. Olha aqui, ó. O G vale 8ΔH sobre T2 ao quadrado menos T1 ao quadrado. Será que essa resposta, 8ΔH, T2 ao quadrado menos T1 ao quadrado? Então, ó, 8ΔH dividido por T2 ao quadrado menos T1 ao quadrado. É. Agora, essa daqui é quase igual a essa. Cadê a diferença, hein? A diferença é que cada tempo está elevado ao quadrado e aqui é a diferença ao quadrado. Mas a gente acabou de calcular que é cada tempo ao quadrado. Então, é a letra A. Professor, eu não ia ter essa ideia nunca. Conversa, meu irmão. Eu tive porque você não tem. Então, mantenha a luta que vai dar tudo certo. Beleza? Valeu!